A maneira como a população russa fala sobre seu governo é irônica e ao mesmo tempo reveladora. Existe uma piada bastante popular que retrata a situação financeira das famílias russas em relação ao Estado. Na história, um pai alcoólatra chega em casa e diz ao filho que o governo aumentou o preço do álcool. O filho pergunta se isso significa que o pai irá beber menos. E o pai responde debochando: "Não, filho. Isso significa que você vai comer menos." Esta é, na verdade, a realidade que muitos russos enfrentam neste momento. A comparativa com o exército russo é irônica, mas verdadeira. Como um pai que consome a última gota de recursos, a estrutura militar da Rússia continua a drenar dinheiro e suprimentos que a população precisa para sobreviver. Essa dinâmica já é conhecida há 75 anos, mas recentemente se intensificou, principalmente devido aos ataques da Ucrânia às refinarias russas. Em agosto, a Ucrânia lançou ataques bem-sucedidos em 20 refinarias, eliminando entre 10% e 25% da capacidade total de refino da Rússia apenas com drones. Como resultado, os preços dos combustíveis estão subindo e várias regiões estão enfrentando falta de combustível. Um cenário caótico, não é mesmo? Mas o problema não recai sobre as forças armadas russas. Quem paga a conta é a população. Para entender essas tensões, conversamos com o professor Michael Clark, que elucidou a situação. Ele destacou que a Ucrânia parece ter uma estratégia para abalar a capacidade de refino da Rússia, e isso está impactando as linhas de frente, mas não da maneira que muitos imaginam. Clark menciona que, de acordo com fontes como o Pentágono, as perdas na capacidade de refino são consideráveis, embora os números exatos variem. A situação econômica da Rússia está se deteriorando rapidamente. O preço do combustível no atacado aumentou 55% desde o início do ano, e a intervenção do governo para controlar os preços no varejo não pode durar para sempre. Há rumores de que a Rússia está tentando negociar com a Ucrânia, sugerindo que se os ataques às suas refinarias pararem, eles também interromperão os ataques à infraestrutura energética ucraniana. Mas a questão crucial permanece: isso terá um impacto direto nas linhas de frente? Embora não haja resposta clara sobre o futuro imediato no campo de batalha, Clark afirma que a economia russa está em uma fase complicada, especialmente com projeções sombrias para os próximos anos. Se as sanções permanecerem tão rigorosas quanto foram, a pressão econômica sobre a Rússia só tende a aumentar. Assim, a pergunta persiste: até quando a população suportará essa tensão, enquanto o governo busca alternativas para manter seu poder? A situação da economia russa está se agravando, e isso pode ser comparado a uma família em crise, onde uma figura paterna alcoólatra desperdiça os recursos essenciais para a sobrevivência, enquanto todos ao seu redor sofrem. Essa é a realidade que muitos cidadãos russos estão enfrentando, como revelam várias piadas populares que circulam sobre a vida cotidiana no país. Recentemente, uma frase chocante, comum nas conversas, sintetiza essa luta: aumentaram novamente o preço do álcool. E isso significa que você vai comer menos. Em resumo, o governo russo está drenando os recursos que o povo tanto precisa. Nos últimos meses, essa dinâmica se tornou ainda mais crítica devido aos ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo. Somente em agosto, a Ucrânia realizou ataques bem-sucedidos contra 20 refinarias russas, afetando entre 10 a 25% da capacidade total. As consequências? Um aumento alarmante nos preços dos combustíveis na Rússia, enquanto muitas regiões enfrentam escassez. Entretanto, as autoridades militares russas continuam a obter o combustível necessário para suas operações, o que leva à inevitável pergunta: quem realmente paga a conta? Recentemente, o professor Michael Clark analisou a situação, esclarecendo que o impacto dos ataques ucranianos, embora significativo, não afeta diretamente o fornecimento de combustível nas frentes de batalha. Os russos sempre garantirão que o necessário chegue até a linha de frente, afirma. Contudo, as implicações para a economia russa são inegáveis, com aumento constante de preços que geram apreensão entre seus líderes. Esse estresse econômico é palpável. E é notável como a Rússia começa a fazer gestos para cessar os ataques recíprocos às infraestruturas energéticas se a Ucrânia fizer o mesmo. Ainda mais alarmante, a verdade é que o setor econômico russo está se deteriorando rapidamente. Um CEO de um dos maiores bancos da Rússia, German Gref, ousou destacar, em um fórum econômico, que o crescimento do PIB estagnou e que o cenário está longe de ser otimista. É raro esse tipo de confrontação direta com Vladimir Putin, que tenta minimizá-la argumentando que a desaceleração significa, estranhamente, que a inflação diminuirá.
O que está acontecendo nos bastidores? Estaria a elite econômica da Rússia finalmente reconhecendo a gravidade da situação? As revelações vêm de dentro, onde líderes empresariais começam a se manifestar sobre a crise que se agrava. A falta de dados econômicos oficiais torna a situação ainda mais nebulosa, embora haja indícios de que as coisas não estão bem. Ao não divulgar informações cruciais, o governo russo cria um vácuo de incertezas. As escolhas do Banco Central, como a manipulação das taxas de juros, são seguidas de perto, revelando que uma tempestade econômica se aproxima. E agora, à medida que olhamos para o futuro, a pergunta que paira no ar é: quão grave será a crise que se aproxima? A trajetória da economia russa é incerta, e as decisões que forem tomadas não apenas moldarão o presente, mas também o futuro do país. Estarão os líderes dispostos a agir, ou a negação persistirá até que o barco da economia esteja à beira do naufrágio? Nos últimos tempos, a economia russa tem enfrentado desafios crescentes, e essa realidade não escapa aos olhos de seus cidadãos. Os impactos das sanções e os conflitos internos estão gerando um clima de incerteza. Enquanto muitos ainda se lembram das promessas de um crescimento contínuo, líderes proeminentes estão começando a falar abertamente sobre a verdade econômica que Vladimir Putin tenta encobrir. Recentemente, uma tensão interessante surgiu entre Putin e um dos principais executivos do setor bancário, German Graf, que comanda a maior instituição financeira da Rússia. Durante o Fórum Econômico Oriental, Graf fez uma declaração impactante. O crescimento do PIB russo desacelerou para quase zero após uma queda acentuada nos meses de abril e junho. Ele descreveu o segundo trimestre como uma estagnação técnica. Essa afirmação não caiu bem na mesa do Kremlin. Quando um CEO de uma empresa tão influente começa a contradizer as narrativas do governo, o que isso revela sobre a saúde da economia russa? Como um elo entre o governo e o setor privado, Graf está no centro de uma crise crescente, onde os cidadãos já sentem o peso das consequências. O aumento do custo de vida e a escassez de bens essenciais se tornam evidentes na vida cotidiana, enquanto o governo finge que tudo está sob controle. A situação financeira instável da Rússia está prestes a criar um racha em sua política interna. Por que Putin se recusa a aceitar que a economia está em dificuldades? E por que Graf se arrisca a desafiar o regime ao expor essas verdades? As tensões estão se acumulando e os cidadãos começam a questionar: até quando essa narrativa pode ser sustentada, enquanto a realidade os atropela? E se houve um momento em que a verdade viesse à tona? E se as fissuras no sistema se tornassem grandes demais para serem ignoradas? Num cenário onde os ecos da incerteza se espalham, a máscara política do Kremlin está em risco de cair. A recente declaração de um influente CEO de um grande banco russo fez ecoar um alerta sombrio sobre a economia do país. Ele afirmou durante o Fórum Econômico Oriental que o crescimento do PIB da Rússia despencou para praticamente zero, indicando uma estagnação técnica nos últimos meses. Esta afirmação não seria apenas uma opinião isolada, mas um sinal de que a realidade econômica da Rússia pode ser muito mais grave do que o governo gostaria de admitir. Putin claramente não gostou da exposição pública do CEO. As palavras desse líder empresarial estão chamando a atenção de muitos e, de alguma forma, desafiaram a narrativa otimista que o Kremlin tem promovido. Sob a ótica do presidente, essa desaceleração econômica poderia ser interpretada como algo positivo, pois, segundo ele, significaria que a inflação também diminuiria. Mas quem realmente acredita que uma sociedade em crise pode se contentar com a ideia de que a inflação está sob controle? Esse tipo de diálogo aberto sobre a economia é bastante incomum na Rússia, onde desafiar o governo pode levar a consequências severas. É vital notar que, mesmo sendo diplomático em suas declarações, o CEO German Graf estava deixando claro que a economia enfrenta dificuldades sérias e que ações corretivas precisam ser tomadas. Essa não é a voz de alguém que está contra o país. É um apelo sincero para que a situação seja analisada com seriedade. E aqui está o ponto crucial. O governo russo tem evitado divulgar dados significativos sobre a economia, um padrão que se intensificou desde 2022. Anteriormente, mesmo com informações manipuladas, havia dados suficientes para entender a situação. Mas agora, com a falta de transparência, qualquer menção de desaceleração deve ser analisada com cuidado, pois isso revela uma crise latente. Então, qual será a repercussão disso? Se a economia russa realmente está estagnando, como isso afetará o cotidiano dos cidadãos? Há algo mais sombrio à espreita? Se as fábricas estão fechando e a produção despenca,
O que isso significa para o futuro imediato da Rússia? Prepare-se para uma nova perspectiva que pode mudar tudo. A economia russa passou a sofrer um sério abalo, e não sou eu quem diz isso. São os próprios cidadãos russos que estão atentos à realidade que os cerca. Desde 2022, Vladimir Putin tomou a decisão de ocultar dados essenciais sobre a economia, exceto os números de crescimento do PIB, apresentando uma narrativa de que o país prospera apesar das sanções ocidentais. Isso soava como um grito desafiador: suas sanções não nos afetam. Porém, a verdade é bem mais complexa. Imagine um pai alcoólico que gasta todo o seu dinheiro com bebidas, enquanto seus filhos passam fome. É isso que muitos russos sentem em relação ao seu governo. Com um crescimento que parece sólido, há uma verdade sombria subjacente. O crescimento econômico provinha da impressão desenfreada de dinheiro, focada em gastos militares. Esse modelo, que já foi visto com a antiga União Soviética, não é sustentável e agora começa a se desmoronar. A curto prazo, o aumento nos investimentos militares pode ter favorecido a economia, mas o custo é alto. As indústrias civis estão sentindo o peso desse descaso. O que acontece quando a prioridade é gastar em guerra e não em bem-estar? A balança começa a pender rapidamente para o lado negativo. Mesmo com dados escassos, é evidente que as tensões nas indústrias civis estão crescendo. Ainda assim, não temos uma visão perfeita da situação atual. O Banco Central da Rússia está tomando decisões que refletem uma preocupação crescente com a economia. Esse cenário nos leva a questionar: até onde vai a resiliência de uma economia que prioriza a guerra sobre a paz? Cada movimentação do Banco Central pode ser interpretada como um sinal de alerta, como alguém que está lutando para manter a balança do peso. Supondo que estejamos observando uma pessoa em dieta, que tenta esconder seu verdadeiro estado. O que nos surpreenderia mais, saber que a economia russa está em crise ou simplesmente perceber que a máscara da prosperidade está prestes a cair? À medida que a situação se desenrola, um desafio se aproxima de maneira inegável. A quantidade de dados que Putin retém está criando um eco de desconfiança, mesmo entre os mais leais. A história nos ensina que ignorar os sinais de alerta pode ter consequências desastrosas. O que resta para a Rússia? A resposta a essa pergunta pode mudar o rumo do país e de muitos que os observam. A situação econômica da Rússia está em constante transformação, e o que realmente está acontecendo por trás das cortinas? Um forte dilema se desenrola. Enquanto o crescimento econômico vacila, a inflação teima em se manter alta. Como isso afeta a vida dos cidadãos russos? Vamos explorar os detalhes dessa crise. Resumo da parte anterior. A opacidade das informações econômicas na Rússia complica a análise da situação. O que nos resta é observar as decisões do Banco Central e tentar decifrar os enigmas que cercam a saúde da economia russa. Vamos traçar um paralelo. Se eu mencionar que estou em déficit calórico, você pode supor que estou tentando emagrecer, mesmo sem saber meu peso exato. Da mesma forma, as ações do Banco Central russo em relação à taxa de juros nos fornecem pistas sobre a real condição econômica do país. Examinemos mais de perto essa questão. Primeiro, a inflação na Rússia, embora ainda elevada, apresenta um sinal positivo, está em declínio em relação aos meses anteriores. A taxa gira em torno de 8 a 9%, uma queda significativa em comparação aos altíssimos 18 a 20% vistos anteriormente. Contudo, ainda está longe de ser um nível saudável para a economia. Em segundo lugar, é crucial notar que a taxa de desemprego no país é surpreendentemente baixa. Isso se deve a incentivos governamentais, oferecendo bônus atraentes para aqueles que se alistam nas Forças Armadas. Além disso, muitos cidadãos, especialmente homens em idade de trabalhar, deixaram o país para evitar o recrutamento imposto por Putin em 2022, o que acaba reduzindo a oferta de mão de obra. Por último, devemos considerar o papel da guerra. O governo russo tem injetado fundos significativos em empresas que apoiam seu esforço bélico. Essas empresas, focadas na produção de equipamentos e armamentos, estão contratando massivamente para atender a uma demanda crescente por suprimentos militares. No entanto, é preciso lembrar que, apesar da aparente estabilidade no emprego, o crescimento econômico está começando a perder fôlego. O que isso significa para o futuro? O que acontecerá quando as bombas cessarem, mas a economia permanecer estagnada? A resposta a essas perguntas pode revelar uma verdade ainda mais alarmante sobre a viabilidade do sistema econômico russo. As decisões que o Banco Central tomará a seguir serão cruciais. Será que eles conseguirão equilibrar a inflação alta e o crescimento estagnado,
Ou a situação só tende a piorar? O que está por vir? Resumo da parte anterior. O desemprego na Rússia está em níveis críticos, baixo devido à necessidade de mão de obra para atender aos contratos do governo. No entanto, a economia mostra sinais de desaceleração. Isso coloca os líderes russos diante de um dilema complexo: como equilibrar o crescimento econômico com o controle da inflação, que permanece alta. Agora, o problema do Banco Central da Rússia é que, enquanto o crescimento econômico desacelera, a inflação continua elevada, criando um dilema crítico. Em circunstâncias normais, um banco central eleva as taxas de juros para conter a inflação, mas isso pode sufocar a atividade econômica. A inflação é um fenômeno perigoso. Como Charlie Mer afirmou, a inflação é como civilizações chegam ao fim. É claro que Putin não quer ser lembrado por permitir uma crise dessa magnitude durante seu governo. Porém, Putin enfrenta um desafio maior. Com a atividade econômica em declínio, ele precisa considerar a redução das taxas de juros para estimular o crescimento. Mas por outro lado, para controlar a inflação, essas taxas precisam ser elevadas. O cenário torna-se ainda mais difícil por conta da política interna da Rússia. O presidente não hesitou em criticar publicamente a presidente do Banco Central, exigindo cortes nas taxas para impulsionar a economia da grande nação russa. Em várias ocasiões, ele vinculou a situação econômica à falta de ação do Banco Central, ignorando, convenientemente, que a própria impressão de dinheiro para financiar a guerra é uma das causas do impasse. E como se isso não fosse suficiente, muitos oligarcas, figuras poderosas que estão no círculo íntimo de Putin, começaram a pressionar o governador do Banco Central. Eles clamavam: precisamos que você corte as taxas de juros. Queremos construir novas fábricas. Essa pressão crescente revela um descontentamento com a direção econômica e um reconhecimento de que a guerra prolongada não pode ser sustentada com esse tipo de estratégia. Mas a verdadeira pergunta que se impõe é: o que acontecerá quando esses interesses em conflito finalmente entrarem em choque? E como isso poderá impactar a estabilidade da Rússia e o futuro de sua economia? Se o dilema continuar sem solução, a história pode tomar um rumo inesperado e devastador. A situação econômica da Rússia é mais complexa e dramática do que muitos imaginam. Recentemente, poderosos oligarcas que fazem parte do círculo próximo de Vladimir Putin começaram a se manifestar publicamente, exigindo mudanças no cenário econômico. Eles pedem à governadora do Banco Central para reduzir a taxa de juros, atualmente em 18%. Afinal, como podem atrair investidores e expandir suas fábricas se os custos são tão altos? Esses oligarcas acostumados a grandes lucros, perceberam que a guerra na Ucrânia não durará para sempre. Com isso, o fluxo de dinheiro do governo tende a parar e eles estão determinados a lucrar enquanto podem. A pressão sobre a governadora Yuvira Nabolina aumentou, mas sua posição é delicada. Ela é respeitada internacionalmente por sua gestão, especialmente diante do caos causado pela invasão russa, mas a crescente politicagem a desilude. Em um ato audacioso, Nabolina apresentou sua renúncia a Putin, o que exige coragem em um ambiente tão hostil. As declarações dos oligarcas e a reação de Nabolina expõem um abismo crescente entre a elite política da Rússia e o seu futuro econômico incerto. A pergunta que paira no ar é: o que acontecerá com a economia da Rússia quando os contratos governamentais pararem de vir? Enquanto isso, notícias do Ocidente nos indicam que a campanha militar na Ucrânia está afetando diretamente o desempenho do setor energético russo. As operações de Kyiv em refinarias estão causando estragos visíveis, reduzindo a capacidade de produção em até 25%. Os preços dos combustíveis estão em elevação, e a população russa já sente o impacto em seu dia a dia. Os oligarcas que julgam saber tudo, não podem ignorar a relação entre a guerra e a economia. Contraditoriamente, os cidadãos começam a levar a sério os avisos sobre uma turbulência econômica. A ironia é que o próprio Putin está tentando acalmar os ânimos ao afirmar que a desaceleração do crescimento econômico é, na verdade, uma boa notícia, pois ajudaria a controlar a inflação. No entanto, essa retórica se torna cada vez mais distante da realidade vivida pelo povo. Com os oligarcas pressionando e a governadora do Banco Central em uma posição tão estável, o que pode acontecer com o governo russo? O descontentamento poderá levar a uma mudança drástica nas estruturas de poder? As respostas a essas perguntas são incertas, mas a situação se torna mais tensa a cada dia, levantando a possibilidade de transformações inesperadas à vista. O tempo dirá se essa crise financeira se intensificará ou se veremos um golpe nas elites,
levando a um novo capítulo na história russa. É interessante como as analogias refletem a realidade de um país. Recentemente, uma piada popular na Rússia comparou as forças armadas russas a um pai alcoólatra. O pai chega em casa e diz ao filho: "O governo aumentou o preço do álcool de novo." O filho pergunta se isso significa que ele vai beber menos. O pai responde: "Não, isso significa que você vai comer menos." Essa relação nos mostra a dependência da população em relação aos recursos que o governo, em sua busca por poder, consome sem parar. Nos últimos 75 anos, essa dinâmica entre o governo e o povo tem sido evidente, mas a situação se intensificou muito recentemente, principalmente devido aos ataques da Ucrânia às refinarias russas. Aumentando a pressão em agosto, a Ucrânia atacou 20 refinarias, reduzindo em até 25% a capacidade de refino da Rússia. Resultados disso? O combustível está ficando mais caro e algumas regiões enfrentam escassez. Mas a quem isso realmente afeta? Definitivamente não é ao governo. Conversei recentemente com o professor Michael Clark sobre esse cenário. Ele disse que esses ataques têm impacto na capacidade de refino, reduzindo entre 10 a 20%. O preço do gás na Rússia subiu 55% desde o início do ano. O governo russo, tentando controlar a inflação, interveio apenas puxando os preços na venda ao consumidor, mas a preocupação está aumentando. O que é surpreendente é que os principais executivos da Rússia, como o CEO de um dos maiores bancos, estão começando a questionar publicamente a situação econômica. Eles contradizem Putin, que insiste que a economia está saudável. O CEO falou sobre a desaceleração do crescimento do PIB, que agora é quase nula. A tensão entre o governo e a elite econômica está crescendo, e essa luta por controle mostra que algo está radicalmente errado na economia russa. Recentemente em um evento, Putin não gostou da declaração e tentou minimizar o impacto, mas essa falta de transparência torna a situação ainda mais complexa. Desde 2022, muitos dados essenciais sobre a economia não são mais divulgados, o que levanta uma bandeira vermelha. A estratégia de imprimir dinheiro e concentrar recursos no setor militar está falindo e a economia começa a mostrar seus limites. O que acontecerá a seguir? Os sinais estão por toda parte, mas a questão é: será que Putin e seus aliados conseguirão corrigir o rumo antes que seja tarde demais? Agora, ao falarmos sobre a governadora competente da qual todos falam, vemos que desde que Putin começou sua invasão sem sentido, ela se destacou na gestão econômica. Ela finalmente ficou cansada da política e entregou sua carta de demissão a Putin. Mas, sabendo que não poderia perdê-la, ele rejeitou essa saída e deu a ela mais liberdade para agir. A governadora tomou uma decisão reveladora ao cortar a taxa de juros para 17%. Foi uma medida pequena, de 1%, mas revela muito sobre a confiança da Rússia no crescimento econômico. Embora muitos esperassem um corte maior, isso indica que a preocupação com a inflação persiste. A governadora mencionou que a economia está desacelerando, mas ainda está crescendo, especialmente entre as empresas voltadas para a exportação, que estão sentindo o impacto das sanções. A recente imposição de sanções secundárias pelos Estados Unidos sobre as empresas indianas que compram petróleo russo é um exemplo claro do que está acontecendo. Em uma nação onde a retórica pró-Rússia é forte, a realidade do impacto econômico está se tornando impossível de ignorar. A situação na Rússia torna-se cada vez mais incerta, e à medida que as forças internas começam a questionar a narrativa oficial, será que o governo conseguirá manter o controle sobre uma economia em dificuldades? O impacto das sanções secundárias é real e inegável. Recentemente, o ex-presidente Donald Trump impôs uma sanção secundária de 25% sobre negócios indianos e refinarias que adquiriram petróleo russo. A Índia, conhecida por seu posicionamento público favorável à Rússia, argumentava que não comprometeria sua segurança energética por conta de tarifas. No entanto, a realidade é bem mais complicada. Grandes refinarias indianas, em verdade, reduziram ou até pararam de comprar petróleo da Rússia. Isso ocorreu em meio a uma resistência por parte dos portos indianos, que agora negam a entrada de petroleiros russos. Sem a possibilidade de atracar, a importação de petróleo russo se torna uma tarefa quase impossível para aqueles refinadores dispostos a permanecer nesse mercado. Mas não são só os indianos a se afastarem dessa droga de petróleo barato. A China também parece estar mudando de direção, apesar das declarações de amizade eterna entre os líderes.
Recentemente, dados revelaram uma queda de 16% nas exportações da China para a Rússia em agosto, enquanto as exportações russas para a China despencaram 18% no mesmo mês. Essas estatísticas, embora provenientes de um país cuja transparência de dados pode ser questionável, insinuam que a amizade entre China e Rússia pode não ser tão sólida quanto parece. Ao serem confrontados com essa nova realidade, os representantes russos, especialmente o ministro do Comércio, tentaram justificar a queda nas relações comerciais, atribuindo-a às sanções. Contudo, as ações falam mais alto que as palavras. As sanções estão impactando a economia russa. E os sinais estão ficando cada vez mais claros. O que será que aguarda a Rússia nesse cenário em transformação? As sanções realmente começam a fazer efeito, e um colapso econômico pode estar a caminho. Inúmeras vozes dentro da Rússia começam a falar sobre a fragilidade e o caos da economia do país. Os líderes russos, embora afirmem publicamente que as sanções ocidentais não têm impacto, revelam suas verdadeiras intenções em negociações. A primeira demanda de Moscou sempre é suspender as sanções. É um jogo de contradições, onde a imagem pública não reflete a realidade interna. Enquanto no discurso eles mantêm uma fachada de força por trás das portas fechadas, um apelo desesperado por alívio se torna evidente. A verdade é que sanções estão machucando o coração da economia russa. No entanto, o que está realmente acontecendo nos bastidores dessa amizade superficial entre Rússia e seus parceiros como a China? Curiosamente, dados recentes mostram uma queda significativa nas exportações entre os dois países. A Rússia, que era vista como um grande fornecedor de recursos, agora enfrenta um esfriamento das relações comerciais, colocando em dúvida o que realmente significa essa amizade. Como a situação se desenrola, as perguntas ficam no ar. Até onde a Rússia está disposta a ir para manter sua imagem? E o que acontecerá se suas alianças forem tão frágeis quanto parecem? O futuro da economia russa parece incerto, mas o apelo por mudanças é claro. O que pode acontecer se as sanções se tornarem insuportáveis? A realidade se impõe e as cartas estão na mesa. A Rússia está em um ponto de virada crucial, e reviravoltas chocantes podem estar por vir. Assim, enquanto continuamos assistindo a esse drama econômico, é essencial refletir: será que o governo conseguirá manter o controle? Ou as vozes da mudança se tornarão mais fortes do que a propaganda oficial? Cada dia que passa traz novas revelações, e o que antes era uma fachada sólida pode rapidamente se desmoronar diante dos olhos do mundo.